Nós sabemos que as meninas autistas podem se colocar em risco por conta da ingenuidade. Agora, você já pensou que isso também pode acontecer por conta dos comportamentos repetitivos e restritivos? Pois é. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal mais espectral do YouTube. Aqui na comunidade nós conversamos principalmente sobre o espectro feminino, ou seja, sobre o autismo em meninas e em mulheres, mas todos podem se sentir muito incluídos. Então, antes de mais nada, aproveite para se inscrever no canal e participar da nossa comunidade. E agora vamos ao nosso tema de hoje. Será que nós estamos deixando de enxergar os comportamentos repetitivos e restritivos das meninas e das mulheres simplesmente porque elas mesmas não notam que esses comportamentos sejam atípicos, porque elas não se queixam e talvez nem percebam que isso seja um problema? Bom, nós já sabemos que as características do autismo se resumem a basicamente duas, que são as dificuldades, na cognição social, que levam às dificuldades nas interações, e também os comportamentos repetitivos e restritivos. Então, de acordo com o DSM-5-TR, para que a pessoa seja diagnosticada com autismo, ela precisa cumprir aqueles 3 itens do critério A, que estão descritos certinho lá no manual, e são eles a falta de reciprocidade socioemocional. O segundo são os déficits na comunicação não verbal e na integração também entre comunicação verbal e não verbal, ou seja, a pessoa pode apresentar poucas expressões faciais, pode ter um jeito de gesticular diferente, às vezes pouca gesticulação, às vezes a gesticulação é muito exagerada, pode ser menos fluida nos seus movimentos, nas expressões faciais, fazer baixo contato visual, ter um sorriso social menos espontâneo e várias questões conectadas a isso. E o terceiro item fala sobre as dificuldades para iniciar, para compreender e cultivar relacionamentos. Ok. E se a pessoa é excelente nas suas interações, se ela se comunica bem, se socializa sem gastar tanta energia, nós nem vamos pensar em autismo. Quer dizer, ela não tem um transtorno nessa área. Agora, se esses aspectos são compreendidos, obviamente o profissional vai conferir se a pessoa apresenta pelo menos 2 dos 4 itens propostos no critério B, que são, primeiro, as estereotipias vocais ou motoras, por exemplo. O segundo fala sobre interesses fixos, interesses especiais, os nossos hiperfocos. O 3 fala sobre a hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Na verdade, esse é o 4, mas eu coloquei aqui em último lugar a insistência na mesmice, coloquei como o 4º ponto, porque é sobre isso que nós vamos tratar. Pois bem, mas nem todos os autistas são inflexíveis, e inclusive as meninas tendem a ter menor rigor do que os meninos na sua rotina, durante a infância, talvez não tenham problema com mudanças de horários, mas os estudos mostram que isso costuma mudar muito durante a adolescência, e aí na fase adulta as mulheres autistas já alcançam os homens no que se refere a esse tipo de comportamento, então ficam menos flexíveis. E por que eu estou falando sobre esse assunto agora? Bem, porque eu estava assistindo ao podcast da doutora Ana Beatriz Barbosa, em que ela recebe a Carol do Autizando, e aliás a entrevista é toda excelente, vale muito a pena conferir. E em um dado momento elas conversam sobre como a pessoa autista pode ficar apegada às suas rotinas, a hábitos, mesmo sendo desadaptativos, e podem ficar apegados inclusive a pessoas, relacionamentos ruins, por conta desse traço do autismo. E foi uma surpresa para a doutora Ana Beatriz Barbosa, e ela começou a refletir sobre isso. Então eu quis conversar com vocês também sobre esse assunto, que nem sempre é intuitivo, como nós podemos ver naquela conversa. E eu também me lembrei das minhas repetições na adolescência. Por exemplo, eu me lembro de que eu voltava do colégio militar à tarde, estudava em período integral de 7 a 5, e o ônibus parava no final ou no início da minha rua, e eu morava exatamente no meio. Então, para chegar em casa, para chegar mais cedo, eu descia nesse primeiro ponto, mas o problema é que eu precisava passar em frente à casa de alguns garotos que mexiam muito comigo. E eles me chamavam de magrela, de bambu, falavam que eu estava na capa, e realmente era magrinha, Faziam um placar pra mim, claro, as notas nunca eram satisfatórias. Só que, mesmo me sentindo muito desconfortável,
eu continuava passando lá todos os dias, porque eu ganhava aqueles 5 minutos de estudos que estavam na minha agenda. Ou seja, para manter o meu plano, para manter a minha rotina previsível, eu fiz isso por anos e eles até me esperavam lá porque sabiam direitinho o meu horário, mas eu não mudava essa realidade. Tinha possibilidade e tinha capacidade intelectual para fazer isso, mas não fazia. Infelizmente nunca aconteceu nada de ruim, o bullying, né, nunca passou de palavras, mas hoje eu sinto que eu me coloquei em risco de forma totalmente desnecessária, simplesmente porque eu queria manter aquele caminho, queria manter o meu horário, queria manter o meu plano. Porém, eu nunca problematizei isso antes, assim, não passava pela minha cabeça que esse fosse um problema, nunca reclamei pra ninguém, nunca me queixei, nunca briguei por isso. E recentemente eu contei pra minha mãe que isso acontecia e ela também ficou muito assustada, porque ela sabia que eu tinha dificuldade para interpretar a maldade, ela também via, né, que eu tinha dificuldade para me defender, inclusive eu tinha uma amiga que fazia isso por mim, fazia muito bem, aliás, mas não estava comigo nesse momento. E então essa foi uma dificuldade que eu passei e só consegui perceber também depois. E você também sente que mantém rotinas pouco saudáveis por muito tempo, simplesmente porque você está presa àqueles hábitos e não consegue mudar, não consegue pedir ajuda, prefere aquele familiar, né, o conhecido, mesmo que ruim, e não consegue cogitar, né, a imprevisibilidade, mesmo que tenha potencial para ser muito melhor, ou às vezes demora muito para sair de ambientes abusivos, porque também, mesmo sentindo desconforto, você não sabe como pedir ajuda, solicitar respeito, né? Ou tomar uma atitude que seja compatível com os seus desejos. Então, me conte aqui, conte pra gente o que você já refletiu sobre esse assunto, vamos conversar. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, porque nós precisamos falar sobre esse tópico repetidas vezes, compartilhar as histórias, né, dar exemplos para que isso fique mais claro, tanto para as famílias quanto para a própria autista e também para os profissionais. Grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!